Enfim, o impeachment se torna uma pauta realmente forte, com movimentos populares e alguns partidos e políticos importantes declarando a favor disso. Entretanto, muitos ainda falam que não é o melhor momento, porque a popularidade do Bolsonaro é alta, ou porque a eleição se aproxima, ou porque não tem motivo jurídico, enfim. Então, nesse vídeo eu vou querer ser bem simples, bem direto. E mostrar que, primeiramente, é óbvio que há motivos para impeachment, isso sem nem ter discussão, mas que agora é o melhor e talvez o único momento para se fazer isso. Caso contrário, a gente pode esperar em 2022 não só ele ser um candidato competitivo, como também podendo aplicar um golpe. Bom, então se isso te interessou, fique por aqui. Eu sou Gustavo Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal que pretende ensinar biologia e ciência política e também a sua junção, ou seja, nós lutamos por políticas públicas baseadas em evidências, principalmente na área de conservação ambiental, saúde pública, educação e aperfeiçoamento do nosso sistema político. Se interessou? Então se inscreva, ative o sininho e nos siga nas outras redes que estão com os links na descrição. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Bom, olá pessoal. Então, enfim, primeiro vídeo real do ano, Eu peço perdão que as coisas estão meio paradas, mas é porque eu recebi um ban lá do nosso querido Zuckerberg, Eu tô há uma semana proibido de postar nos grupos, então isso já retira um pouco minha vontade de publicar na página, já que não vai ter tanto alcance. E também estou vendo algumas coisas fora aqui na minha vida real e para o canal e página, tá? Mas esperem que coisas boas virão, tá? Então essa pequena demora no começo do ano vai ser recompensada. Agora, se você está vendo esse vídeo mais tardar, talvez você já esteja vendo essas coisas acontecer. Espero que você esteja satisfeito. Mas, sem mais delongas, Vamos tratar desse vídeo que é muito importante. Eu tinha um monte de vídeo para fazer antes, mas eu vou fazer desse que é o assunto do momento e eu vejo que é importante. Que é o quê? Nós temos que pautar o impeachment. Nós temos que lutar e pressionar pelo impeachment agora, não depois. Tá? Por quê? Porque a gente tem que entender uma coisa, A primeira coisa, é que o Bolsonaro, a família dele, o general Heleno, até o Aras e filhos do Bolsonaro, já deixaram muito claro que eles estão mais do que dispostos de tentar um golpe militar se for necessário para se manter no poder. Tá? Isso está mais que assumido, não tem nem meias palavras. Inclusive jornais dizem que o Bolsonaro pensou em mandar o exército invadir o STF, mas generais acharam que era cedo demais. E não podemos esquecer que os PMs também dos estados, boa parte deles são muito a favor, muito entusiastas do Bolsonaro. E a gente sabe que essas milícias são ligadas ao Bolsonaro e assim por diante. Ou seja, em questão militar, está muito claro. E o Bolsonaro deixou bem claro, foi uma ameaça que ele fez, de que em 22, se ele perdesse, era para a gente ver coisas piores acontecer nos Estados Unidos, quando o Trump, ele tentou um golpe incentivando que a população, os seus eleitores, invadissem o Capitólio, como aconteceu, algo que nunca tinha ocorrido na história depois da Guerra de Independência, tá? Eu sei que no Brasil isso parece bobo, que a gente já invadiu o Congresso, mas lá isso não é normal. A gente precisa entender isso. Sim, o Bolsonaro deixou bem claro que está disposto, e ele tem condições de fazer isso. O problema é de tentar isso. E tentar isso é uma guerra civil, pelo menos, tá? Vai ter gente morrendo, vai ter mais crise, instabilidade política, vai manchar nossa imagem lá fora. Só que a gente tem que pensar, como é que a gente pode impedir que isso tenha chance de sucesso? E a melhor forma de fazer isso é tirá-lo do poder o mais rápido possível. Por quê? Porque quanto mais tempo ele ficar no poder, mais ele vai poder comprar as Forças Armadas. Ele já está fazendo isso. Okay? A escolha dele do Pazuello no Ministério da Saúde não foi apenas porque ele queria alguém lá que fosse um boneco dele. Não, ele está colocando, empregando militares em tudo que pode, até na área do meio ambiente e agora na saúde. Para quê? Para literalmente comprar as Forças Armadas, principalmente a Força Aérea e a Marinha, tá? Porque dentro das Forças Armadas o Bolsonaro ainda é bem quisto no Exército. A Marinha e as Forças Aéreas sempre mostrou um certo distanciamento dele. Então a gente precisa ter essa noção também. Tá? Então, quanto mais o tempo passar, mais força, mais poder ele vai ter. A gente não pode esquecer disso. Tanto que, por mais que a eleição do ano passado foi tecnicamente ruim para o Bolsonaro, eu já fiz um vídeo explicando a eleição do ano passado, o fato dele ser presidente e ter a caneta na mão fez com que boa parte do Centrão abraçasse ele. Então, quanto mais o tempo passar, maiores as chances dele, inclusive, ter ainda mais afinidade com esses partidos. Tá? Então, é mais um poder político-econômico do lado dele. E se ele já
falou que houve fraude em uma eleição que ele venceu, imagina uma eleição que ele perca. Tá? Então a gente precisa ter essa noção. A segunda coisa, né, que precisa ficar claro é que esse ano basicamente é o último momento que a gente pode tentar o impeachment. Por quê? Porque ano que vem vai todo mundo dizer, mas tá a eleição aí, deixa ele acabar, né? Aí a gente troca ele, acabou, não precisa ter mais um trauma e todo esse papo aí bobinho aí que confunde a estabilidade política com ser conivente com esse desgoverno, que esse governo traz instabilidade política. Não tem nada que traga mais estabilidade política do que o Bolsonaro continuando no poder. Tá? Isso precisa ficar muito claro. Além disso, o mundo desenvolvido está se vacinando e se vacinando rápido. Então é provável que ano que vem o mundo desenvolvido vai voltar, se tudo der certo, se não acontecer uma mutação ou coisa assim, o mundo desenvolvido vai voltar ao normal, ou bem próximo do normal. Então a economia do mundo vai dar um up, okay? Vai ter aumento do PIB, vai ter empregos, etc. Tudo bem? O Brasil, se menos que fazer uma vacinação meia boca, também vai sentir isso. Então ano que vem haverá um boom econômico. Então se a gente esperar Bolsonaro perder muita popularidade para tentar, ano que vem ele recupera essa popularidade, porque vai ter um falso boom econômico, não por ele, mas apesar dele. Então agora é o melhor momento, porque ele está com a popularidade caindo, você tem a vacinação que está dando certo apesar dele, com uma vacina que ele criticou e fez campanha contra, a gente não pode esquecer disso. E a economia vai ter um momento ali, vai ter um choque, as pessoas vão ficar sem auxílio emergencial, desempregadas, empresas vão fechar, e vai ter a segunda onda, que também é culpa dele por vários motivos. Então esse é o melhor momento e talvez o único momento que a gente vai ter, o único período que a gente vai ter para tentar um impeachment. Tá? E a gente pode discutir outra questão que para mim é óbvia, que é a questão da parte jurídica. E a gente tem que lembrar uma coisa, o impeachment ele é um processo, com quase tudo nesse país, jurídico-político, mais político que jurídico. Tá? Por quê? Porque na verdade a lei sobre impeachment, eu vou aqui deixar fontes, ela é muito vaga, ela tem de tudo, tem até quebra de decoro como motivo para impeachment. Então aquele Twitter dele falando de Golden Shower serve como prova para ele sofrer impeachment. Eu não estou zoando, é a lei. Ou quando ele fez, como eu acabei de falar, ele foi na frente de um quartel com todo mundo pedindo o fechamento do STF, ele foi ali e deu apoio a isso. E, segundo fontes, ele foi ali para realmente começar um golpe militar, fazer uma caminhada estilo Mussolini. Tá? Foi o generalato que deu uma freada nele. Então aquilo foi um ataque às instituições, ataque aos três poderes, no caso o poder judiciário, já entra como um crime também de impeachment, entre tantos outros. Tem a questão da ABIN, tem a questão da Polícia Federal, que também vale lembrar, um presidente, assim como outros políticos, podem sim ser presos por crime comum, só que o STF vai ter que aprovar isso com o PGR e depois a Câmara, mas é possível. Mas então, enfim, assim, prova jurídica você pode literalmente pegar da Constituição qualquer artigo e falar assim, isso aqui, pronto, vai ter base. Não estou zoando, tá? O Bolsonaro cometeu inúmeros crimes, e não há qualquer dúvida disso, qualquer dúvida. E tem que lembrar uma outra coisa importante, né? O Bolsonaro, ele realmente está com uma popularidade significativa. O atual número, que é 30%, né? Alguns 25%, 26%, aí vai variar, normal, entre estudos e pesquisas. Esse é um número mais que suficiente para ir para o segundo turno e até para vencer, tá? Porque eu já expliquei isso naquele meu vídeo sobre as eleições, mas a gente pode esquecer uma coisa. Para um presidente que vai se candidatar à reeleição, é muito fácil saber quais são os prováveis votos dele. Basicamente, quase todas as pessoas que dizem que o governo é bom, né, ou ótimo, devem votar nesse candidato à reeleição. E boa parte, se não a maioria daqueles que acham regular, também. Então, hoje, por exemplo, em torno de 30%, um pouco menos de pessoas, 30%, acha o governo ótimo ou bom, mas irregular, uns 25% por aí. Então, você tem um número aí próximo de 50%, né, por cento que eventualmente, provavelmente vão votar nele, tá? Principalmente esses 20%, 30%. Tá? Então, novamente, é um número muito bom, mais que suficiente para ir no segundo turno e ir favorito ao segundo turno. Só que, eu sei que você estava pensando assim, mas cara, você está falando que o cara tem militares na mão dele, ele tem uma popularidade alta, como é que pode fazer um impeachment sobre isso? Bom, é só lembrar que o Lula sempre teve em torno de 20% de apoio, e mesmo assim ele foi preso, mesmo assim a Dilma sofreu impeachment, independentemente do que você acha do impeachment ou não. O caso do próprio Trump, que nós estamos vendo esse ano, claro, Estados Unidos é diferente do Brasil, mas até lá o impeachment é raro. Na verdade, o impeachment é muito mais raro, nunca houve um impeachment que eu falo realmente igual ao nosso, do presidente ser tirado do cargo. Houve no máximo uma aprovação na Câmara
2 vezes, depois foi travado no Senado e houve uma renúncia. Eles normalmente matam seus presidentes, eles não retiram do poder pacificamente. Então, se lá está acontecendo isso, com o Trump tendo 40% de aprovação, né, com um número muito alto ainda, é totalmente possível que isso ocorra também aqui, mesmo, né, que não, a gente seja diferente dos Estados Unidos, apesar que o impeachment é muito mais comum aqui do que lá. Tá? E é claro, a gente novamente, aí a gente tem que entender qual seria o contexto desse impeachment. Por que sim é diferente o impeachment agora do que ele perder em 22. Tá? Como eu falei, teria diferença do Bolsonaro estar mais forte em 22, com popularidade maior e com mais poder institucional e político. Ok? Então tem essa diferença. Mas tem outra diferença que é a questão do contexto. Mas para a gente entender antes, né? Entender qual seria a vantagem do impeachment, além de todas essas que eu já falei, né? E quais seriam as motivações para ele acontecer. E para a gente entender o que é o impeachment na prática. O impeachment é quando o Congresso realmente percebe que vale a pena esse ato, que é um ato radical, um ato que tem um preço político institucional muito grande, e que eles vão ganhar com isso. Então a gente tem que voltar para o caso da Dilma, por exemplo, que foi um caso recente. Primeira coisa, né? Havia uma pressão muito grande nas ruas. A maioria dos congressistas não queriam fazer impeachment, tá? Isso precisa lembrar desse fato. Mas, você tinha então, além da pressão da rua, você tinha um vice. A gente tem que lembrar, a Dilma sim, ela tentou comprar o Congresso, ela tinha boa relação com a famosa bancada BBB, Bíblia, Boi e Bala, né? Ou seja, a bancada armamentista, a bancada religiosa e a bancada agro. Então, a Dilma sempre teve, principalmente no primeiro mandato. Mas, claro, a Dilma nunca foi o amor dos sonhos dessa bancada. Já o Temer, ele justamente é o centrão encarnado. Então você tinha ali, retirar uma presidenta extremamente impopular, com a população invadindo o Congresso, quase saindo uma guerra civil, a economia em frangalhos, para colocar um cara que é mais ligado a eles. Então havia uma vantagem daqueles que controlavam o Congresso, que já era um Congresso muito de direita, muito conservador na época. Hoje com o Bolsonaro, essa situação ela se complica um pouco, porque o Bolsonaro é de direita, tem uma base conservadora e reacionária. Então boa parte dos deputados tem a mesma base eleitoral, tá? E, inclusive, pessoas de partido de esquerda. Eu vou falar melhor isso daqui em diante. Então, e principalmente, o vice do Bolsonaro é o Mourão. E aqui mora, talvez, a melhor jogada política da história da vida do Bolsonaro política, né? Ter colocado o Mourão como vice. Porque agora não existe nenhuma vantagem clara para os congressistas em ter o Mourão como presidente, tá? No máximo, que se espera que o Mourão seja um Bolsonaro menos radical, menos maluco. Apesar que eu acho que isso é uma leitura um pouco equivocada. Já vou dizer sobre isso mais tarde. Mas então, eles não vão ganhar tão claro com isso, sendo que o Bolsonaro já conversa, já se entregou ao Centrão, já criou um ministério novo, tá dando estatal, vai criar mais estatais. Então, o Bolsonaro já se vendeu para o Centrão faz muito tempo. Então, perder o Bolsonaro é, inclusive, perder uma boa boca, porque já que ele está contra as cordas, é mais fácil pedir coisas para ele. Verbas, empregos, aí não sei se talvez dinheiro desviado, aí são outras coisas. Eu não sei, mas pode ter também. Então, é muito mais fácil. Eles não veem uma vantagem clara nessa troca. E, é claro, você tem a esquerda. E aí você pode pensar assim, mas a esquerda tem todos os motivos para derrubar o Bolsonaro, não? Aí que tá, não necessariamente. Nitidamente, é bem nítido isso. Boa parte da esquerda ainda pensa que é melhor deixar o Bolsonaro no poder para ele sangrar, para ele matar a direita e aí, no 22, eles voltar. Principalmente, eu vejo isso, o Lula tem esse pensamento. Tanto que o Lula saiu da cadeia e falou, eu sou contra o impeachment, tem que deixar ele governar. Você vê como a esquerda ela ficou nesses 2 primeiros anos dormindo, não fez nada, uma oposição morta, basicamente. Teve ali boa parte da esquerda indo junto com as manifestações universitárias no primeiro ano de mandato, mas depois a esquerda dormiu. Ela só acordou ano passado, principalmente contra o PSDB. A gente viu isso principalmente todo aquele apoio ao Boulos, tá? Então, assim, pode significar sim que a esquerda tem essa visão que talvez é muito melhor um Bolsonaro no segundo turno contra ela do que um Dória, por exemplo. Talvez eles ainda tenham esse pensamento, tá? E, é claro, o próprio Bolsonaro pensa que é muito melhor alguém de esquerda porque ele pode ficar falando de comunismo, de kit gay, essas bobagens que ele sempre fala. Então, talvez ambos os lados tenham essa reciprocidade, tá? Tanto, aqui, por exemplo, tem um perfil aqui no Twitter chamado Placar do Impeachment. Salvo engano, esse mesmo perfil fez nesse mesmo trabalho na época do impeachment da Dilma, ou seja, eles ficavam anotando
quem se dizia a favor ou em cima do muro ou contra o impeachment e fazia pressão. E no dia 21 de janeiro, a última pesquisa que eles fizeram tinha uma surpresa, né? 111 deputados já se diziam favoráveis ao impeachment, sendo que 344 ainda se falavam, não se posicionaram, não quiseram responder, e 58 deputados se colocaram como contra o impeachment. E, para surpresa de muita gente, teve gente de partidos de esquerda dizendo contrários ao impeachment. No caso, o PSB teve 4 deputados. E nos outros partidos de esquerda, assim, esquerda mesmo, você teve um número bem grande de deputados que ficavam em cima do muro, né? O PDT teve 11, o PSB teve mais 9 e o Partido Verde teve 2. Tá? Sem falar de algumas lideranças como o Ciro Nogueira, que também se colocou contra o impeachment. Tá? Então, essa reciprocidade, né? essa visão talvez estratégica de que se o Bolsonaro no poder é melhor para a esquerda do que o Mourão, por exemplo, realmente parece que não é só do PT e realmente parece forte no meio da esquerda. Tá? Então a gente tem que lembrar, e é claro, não posso também aqui ser desonesto, muita gente desses partidos que são de esquerda tradicionalmente não são de esquerda necessariamente. O PSB, o PDT já teve sim pessoas de centro, pessoas ligadas a igrejas, então não é um número tão absurdo assim, tão assustador, mas mostra como a política é mais complexa do que muitos imaginam. Então vejam que de fato é uma coisa complicada porque o cálculo político pelo impeachment não é muito favorável. Só que a gente tem que pensar, é por isso que eu estou falando de a gente pressionar agora, pelas redes sociais, nas ruas, quando a gente puder, tiver vacinado, ou quem puder fazer carreata. Acho que com máscara e tal não é nada muito fora, não é muito absurdo, não é uma aglomeração que você está aí no seu carro, se tiver de máscara principalmente. Então, é uma forma válida, mesmo no contexto de pandemia, de fazer essa manifestação, que foi feita, inclusive, hoje, sábado, né, que eu estou fazendo o vídeo, e que foi feito em número bem significativo em várias capitais, mesmo na pandemia, mesmo ainda que ele tenha números até bem altos de popularidade. Com a pressão popular, a gente pode sim fazer com que vários políticos, principalmente esses que estão em cima do muro, que não se posicionaram, tenham que tomar uma posição. Tenham que falar, não, eu ou escolho sim ou não. E aí que vem a grande questão também que eu vejo muita gente falando, né? Ah, mas se a gente colocar a pauta do impeachment e o impeachment ser barrado, isso vai fortalecer o Bolsonaro. Bom, eu não sei de onde tiraram isso, porque não é isso que a gente viu nos dados recentes, tá? Nos casos recentes. No caso do Temer. O Temer teve 2 processos de impeachment sendo votados, tá? E a cada um o Temer foi ficando mais fraco. Por quê? Nas 2 votações que teve, com certeza os deputados foram lá e foram pedir coisa para o Temer. Só que cada vez pediu um preço maior, porque o peso político era maior. Tá? Isso é uma coisa que o Vila acertou, né? Que o Temer foi um câncer político. Quem ficou do lado dele, atrelado a ele, morreu politicamente. Foi o caso, por exemplo, do Geraldo Alckmin. Tá? A gente não pode esquecer disso. E até mesmo o Meirelles, que só teve 1% de votos. Tá? Então, se as pessoas... Então, se tiveram um voto de impeachment hoje, o Bolsonaro vai ter que pagar, vai ter que dar cargo, vai ter que fazer muita coisa para poder se blindar. Tá? E na próxima vez ele vai ter que fazer cada vez mais isso. Então é chamado de capital político. Ele não pode dar cargo 2 vezes, 3 vezes, sempre que for necessário. Tem um limite para isso. Tá? Inclusive até pela questão da crise econômica que o país vive. Ele não tem aqui a opção de ficar dando cargo sem parar ou de criar políticas protecionistas ou dar subsídio para empresário. Assim, ele não ele não tem esse poder. Mesmo que ele quisesse, ele não tem. Tá? Então, se a gente fizer isso, com certeza o poder político dele vai ser reduzido. E principalmente, com o voto de impeachment, o deputado, já que a primeira votação é na Câmara, ele vai ter que tomar uma decisão e não vai ter como voltar atrás. Se ele votar hoje a favor do impeachment e depois tentar se aproximar do Bolsonaro, nem o Bolsonaro vai aceitá-lo e também ele já está morto politicamente. Porque aqueles bolsominions já vão ter morrido, né? O cara vai ter traído. Né? Se por menos os bolsominions já destroem pessoas, imagina votando a favor do impeachment. É claro que isso é impossível. Então, com certeza essas pessoas que estão no amarelo aqui no gráfico, que não quiseram se posicionar, tem uma parcela
do seu eleitorado bolsominion, e eles vão ter que decidir o que vale a pena. Eu ficar com essa parcela e perder todo o resto, ou ficar com todo o resto e ficar com essa parcela. Para alguns, claro, vai valer a pena ficar com o Bolsonaro. Para outros, não. Tá? Então, enquanto não tiver uma votação de impeachment, dá para esse amarelo continuar amarelo, porque ele vai ficar com essa desculpa, que nem algum pessoal do Novo está fazendo. Eu não vou votar, eu não vou falar de impeachment porque não precisa ter o processo, preciso ver se tem prova e blá blá blá. É enrolação, mas talvez cole para muitas pessoas. Tá? Então talvez ele consiga ficar em cima do muro até 22, até ano que vem. Agora, com a votação de impeachment, não. E principalmente para esse pessoal de esquerda que está em cima do muro, vai ter que votar a favor, tá? Porque senão vai estar morto politicamente. Tá? Vai ser odiado pela direção partidária, vai manchar o partido, etc. Então, estes que estão em cima do muro, e até talvez aqueles que já anunciaram que votariam contra, talvez vão mudar de ideia, justamente pela pressão que vão sofrer das ruas e do próprio partido. Tá? Então, se tivesse uma votação hoje, com certeza todos esses partidos de esquerda, que estão pelo menos já a favor ou não se posicionaram, provavelmente já votariam. Tá? Isso já daria 130 votos já a favor do impeachment. É baixo, que precisa de 300? Mas já é alguma coisa. Tá? E aí uma parcela, uma metade, sei lá, dos outros, já junta, já dá um bom número, já passa dos 200, talvez chegue a 300. Tá? Então, a gente precisa... Então, assim, a pressão é que pode permitir. E alguns vão falar assim, beleza, mesmo supondo que seja possível fazer um impeachment, tá? Que seja possível, qual que vai ser a vantagem de tirar o Bolsonaro e colocar o Mourão? Tá? Isso muitas pessoas já me perguntaram, já me questionaram. Bom, só deixar bem claro, o Mourão ele não é muito melhor que o Bolsonaro. Tá? O Mourão, antes de ser candidato, já demonstrava ser racionário, já defendia a ditadura militar e outras coisas. Então ele é autoritário como o Bolsonaro. Tá? Ele não é essa coisa que o pessoal falava, ele é lúcido, coisa assim, não. Só que uma coisa é bem provável, o Mourão não é tão louco, nem tão burro quanto o Bolsonaro. Tá? E ele já mostrou que sim, ele tem vontade de ser presidente e estaria disposto a tentar bancar o moderado. E ele consegue fazer isso melhor que o Jair. E aí vem um ponto, vamos imaginar que haja o processo de impeachment. Aí você pode falar assim, mas aí o Mourão poderia fazer um golpe. Não, porque ele está ganhando com isso. Não faria sentido ele fazer um impeachment para fazer um golpe, melhor dizendo, para continuar o poder para o Jair. O Mourão não gosta do Jair e vice-versa. Muito provavelmente, quando o Jair for candidato à reeleição, não vai ser o Mourão vice. E o Mourão tem ciência disso, muito provavelmente. Então, o impeachment faria todo sentido o Mourão ficar quieto ou até ajudá-lo, conversando com o Centrão e falar assim, olha gente, os cargos que estão aí para vocês vão continuar, talvez até aumente, porque eu vou mandar essa Lolavista embora, vou mandar a Salles, vou mandar a Araújo embora. E aí, por exemplo, a nossa relação com os Estados Unidos e com a China vai melhorar e a economia vai melhorar, o que é importante também para esses setores econômicos e políticos que são muito dependentes do agronegócio. Pela perspectiva do Mourão, faz muito mais sentido ele ficar quieto ou até ajudar no impeachment, não fazer golpe militar nenhum, e ele provavelmente tem uma boa relação com o exército, não tanta, talvez, quanto o Bolsonaro, e talvez nem tanta quanto o Pazuello, né, porque o Pazuello está dando um cargo para todo mundo lá no Ministério da Saúde, mas ele tem sim uma influência e pode muito bem segurar o exército. E é claro lembrar uma coisa, tem Biden, né? Tem o Biden que ele tem um histórico de querer invadir países, não gosta do Bolsonaro, deixa bem claro isso. Então se a gente tentar fazer um golpe aqui, os Estados Unidos com certeza não vai ficar do nosso lado, bem diferente do golpe de 65. Então é bem provável o Mourão vai tentar segurar as pontas. E eu não duvido, que ele é bem provável, que ele vai tentar fazer um governo decente. Não porque ele é bom, não porque ele é um gênio, nada disso, mas porque ele vai fazer o cálculo político. Pô, eu não tinha nenhuma chance de ser presidente, agora recebi de mão beijada. Se eu fizer um governo mais ou menos, e com esse boom que vai ter em 22, eu posso me candidatar e posso ser eleito ano que vem. Tá? E se ele fizer isso, melhor ainda, porque ele vai roubar votos do Bolsonaro. Então isso seria muito bom e principalmente, imagina uma eleição de 22 sem o Bolsonaro. Tá? Vamos esperar, né, que dessa vez o STF casse os direitos políticos dele, diferente do que eles fizeram com a Dilma. Olha que delícia. Imagina. Porque se ele for candidato ao Bolsonaro, a eleição vai se rodar em volta dele. Ele não vai nos debates, provavelmente no primeiro turno. A pessoa vai ficar assim, ele é misógino. Mas, tipo, tá errado. Não tá errado, ele é, mas não vai ter debate de proposta, não vai ter debate de ideias. Vai ficar um acusando o outro. Foi culpa sua que ele foi eleito. Não, foi culpa sua, você... E vai ficar nisso. Agora, se ele não for candidato, claro, provavelmente um filho dele vai ser para representá-lo ou um outro poste, né? Vai ser até divertido, né? Você teve na eleição passada
o que estava nas pesquisas mais à frente, preso, que foi o Lula, e agora vai ter o Bolsonaro. Vai ser uma coisa assim bem à la brasileira mesmo. Mas se acontecer isso, que seja. O importante é, as eleições vão ser limpas. Vai ter candidatos ali, claro, vai ter ali, por exemplo, o Eduardo falando besteira no debate? Vai, mas vai ser só um e os demais candidatos vão poder debater entre si, vão poder apresentar propostas, vão poder se confrontar com ideias, com o seu histórico, com a sua capacidade e assim por diante. Podemos ter um segundo turno mais civilizado, entre dois candidatos que tenham ideias e propostas, tá? Não um lado que não vai lá porque sabe que já venceu, como foi, infelizmente, na eleição passada. Então a gente pode, sei lá, ter um segundo turno, até mesmo de centro-esquerda, centro-direita, um Dória, ou Huck, ou Ciro, pouco importa. O importante é ser melhor do que foi em 2018, principalmente no resultado, né? Não só os candidatos, mas principalmente o resultado final. Então isso é o mais importante que se pode acontecer com o impeachment. Agora, sem impeachment, com certeza o Bolsonaro vai ser candidato, com certeza a eleição vai rodar em volta dele, vai ficar só aquela lutinha de quem vai para o segundo turno, que vai bancar o grande bastião pela favor da democracia, vai ter pouco debate, e sim há as chances reais dele vencer. Só que para isso a gente vai ter que fazer o quê? Pressionar e muito. Tem que pressionar agora. Mostrar que a gente não vai aceitar aqueles que se furtaram, aqueles que se esconderam, aqueles que se acovardaram e não agiram a favor do impeachment. E quando eu digo agir, não é só, eu vou votar a favor sim. Não, agir, continuar, fazer táticas, fazer movimentos, fazer pressão, fazer articulações em volta disso. Então esse é o momento da gente atacar. Claro que eles vão contra-atacar, mas a gente tem que estar preparado para isso. Se a gente fizer isso agora, que é o momento mais fraco dele, todo o seu mandato, talvez a gente tenha chances de vencer. E se a gente perder? E se fazer o impeachment e mesmo assim toda vez ele comprar o Congresso e mesmo assim barrar o impeachment? Beleza, a gente vai saber pelo menos quem são de fato contra e pró-Bolsonaro. Aí vai chegar ano que vem e a gente vai falar, não, desculpa, não vou votar em você, no seu partido, porque vocês se acovardaram na questão de impeachment. Vocês poderiam ter evitado pelo menos um ano com esse monstro, ele poderia ter tido um ano melhor, ter acelerado a vacinação, ter melhorado as relações com a China e com os Estados Unidos, melhorado a economia de verdade, não só ter tido esse falso boom econômico, mas vocês se furtaram, ok? A hora é agora. Se a gente deixar para depois, a gente vai se arrepender. Bom, então é isso. Se gostou, dê o seu like, veja os links na descrição e qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixe nos comentários. Então, valeu, falou, se proteja.